Robert Reynolds, A Terra, 616. Em março de 1947, o Departamento K do Canadá e os remanescentes da Operação em Renascimento dos Estados Unidos reuniram seus recursos para se tornar o projeto em Sentinela, uma tentativa de não apenas recriar o soro do supersoldado, mas na arrogância do pós-guerra, ampliar seus efeitos sem mil tempo acabou. Infelizmente, dentro de 30 anos, ele foi dividido em quase 1000 subprojetos isolados, com o trabalho de laboratório entregue a empreiteiros privados. A administração geral do projeto foi praticamente nula. Precisamente onde todos os seus recursos acabaram ao longo das décadas, o que eles podem ter começado e para onde eles finalmente levaram, é atualmente desconhecido. Mais de 10 anos depois, Robert Reynolds, um viciado em metanfetamina, invadiu o laboratório de um professor não identificado. Foi lá que ele descobriu o Golden Sentry Serum. Consumindo o composto, Robert Reynolds ganhou o poder de 1 milhão de sóis explodindo. Este ato matou seu parceiro e os guardas do laboratório. Ele então pediu ao professor para fazer mais do composto. Projeto, em Sentinela, horrorizado com o que sua irresponsabilidade havia causado, persuadiu Reynolds a deixá-los testar seus poderes em suas instalações, mas eles não conseguiram contê-lo por muito tempo, nem restringir seu desejo de usar seus poderes para o bem de todos, e o Sentinela estreou diante de um mundo que quase havia esquecido os samaritanos sobre-humanos. Depois de derrotar o valentão da escola que o atormentava, Reynolds costurou uma fantasia e fez sua estreia como o heróico Sentinela. O Sentinela era um herói otimista e socialmente aceito que contrastava com a natureza bizarra dos outros heróis. Ele tinha conexões com o Senhor Fantástico, o Homem de Ferro, o Hulk, o Homem-Aranha e o Professor X. Um dos poucos super-heróis ativos durante os anos anteriores ao surgimento do Quarteto Fantástico, o Sentinela ganhou nova importância quando a nova onda de heróis surgiu. Para destaque. Deduzindo quase instantaneamente a identidade secreta do Homem-Aranha, ele se tornou um modelo para o jovem herói, bem como um aliado dos X-Men, igual a Reed Richards e amigo do proscrito Hulk. O Sentinela até lutou contra o Doutor Destino ao lado do Quarteto Fantástico e derrotou seu maior inimigo, o General, com a ajuda dos X-Men. Nesse período, o Sentinela se casou com o amor de sua vida, Lindy, e tomou o jovem Scout como seu ajudante. Lindy se envolveu com tudo isso, animada com a perspectiva de conhecer outros heróis. Ela finalmente soube do vício de Robert, mas não fez nada a respeito. Ela até temia que tomar o soro despertasse algo de proporções bíblicas. Mais tarde, ela afirmou que deveria tê-lo matado na noite de núpcias. O vazio. A chegada do vazio, um monstro sombrio que explorou os maiores medos de seu inimigo, acabou com a vida encantada do Sentinela. O vazio quase matou Scout, levou Hulk a um tumulto e assassinou mais de 1 milhão de pessoas em Manhattan. Descobrindo que o vazio era o aspecto sombrio de seus próprios poderes, o Sentinela se uniu a Reed Richards e ao Dr. Strange para criar um sistema que fez toda a população da Terra, incluindo Richards, Strange e o Sentinela, esquecer sua existência. Com o Sentinela inativo e esquecido, o vazio desapareceu. Na realidade, o vazio era a persona reprimida de Reynolds, alimentado pelos próprios poderes do Sentinela. O general capturou Reynolds e o levou ao ilusionista mutante Mastermind, que implantou um vírus mental na mente do Sentinela. Este vírus criou ilusões de que se o Sentinela usasse seus poderes, um demônio apareceria com a intenção de destruir o mundo. Como um pedido subconsciente de ajuda, Reynolds implantou suas memórias na mente do escritor de quadrinhos Paul Jenkins, que escreveu as memórias reprimidas do Sentinela em uma série de histórias em quadrinhos. Anos depois, as memórias de Robert retornaram, e junto com elas o Void, que assolou a Europa, matando muitos membros dos Super Heroes of Europe, a She. O Sentinela contatou seus ex-colegas, mas o único que lembrou sua história compartilhada foi o Hulk. Quando o vazio voltou a Manhattan, as peças começaram a se encaixar e os ex-amigos do Sentinela se reuniram para defendê-lo e a cidade. Lembrando a natureza dupla dos poderes de Robert, Sentinela e Reed Richards reativaram a Torre de Vigia, dissipando o vazio e fazendo o mundo esquecer o Sentinela mais uma vez. Novos Vingadores. Mais tarde, no entanto, as memórias de Robert do Sentinela retornaram novamente, e ele exigiu ser colocado na jangada, a prisão de alta segurança da SHIELD para supervilões, alegando que havia matado sua esposa. Os advogados Matt Murdock e Forge Nelson, juntamente com o guarda-costas Luke Cage e SHIELD agente Mulher-Aranha, viajou para a jangada para visitar o Sentinela a fim de descobrir o que havia acontecido com ele e sua esposa. Logo após sua chegada, o supervilão Electro encenou uma fuga massiva, libertando quase 90 supervilões que então atacaram Murdock, Nelson, Cage e Drill, junto com o recém-chegado Capitão América e Homem-Aranha. Durante a confusão que se seguiu, o grupo foi confrontado pelo simbionte alienígena, Carnificina. Forge Nelson, jogado na cela contendo Robert Reynolds, tentou convencer o Sentinela a ajudá-los. Sem dizer uma palavra, o Sentinela explodiu por 9 níveis do complexo carregando Carnificina para o espaço, onde rasgou o simbionte alienígena ao meio. Inspirados por esta aventura, os outros heróis logo formaram os Novos Vingadores, mas o Sentinela desapareceu antes que eles pudessem convidá-lo para se juntar a eles. O Sentinela permaneceu escondido, mas continuou sendo uma pessoa de grande interesse para a SHIELD e os Vingadores, ambos fascinados por seus poderes e preocupados que pudessem levar a outra situação da Feiticeira Escarlate.
Eventualmente, SHIELD e os Novos Vingadores confrontaram o Sentinela com vários fatos perturbadores, e a esposa que ele dizia ter matado estava viva, e a única referência no mundo que se podia encontrar do Sentinela era em histórias em quadrinhos, histórias inventadas e escritas pela imaginação de um escritor de quadrinhos. Incapaz de enfrentar esses eventos chocantes, o Sentinela fugiu. Ressurgindo como Robert Reynolds em sua casa, o Sentinela foi novamente confrontado pelos Vingadores e SHIELD, junto com os Inumanos e os X-Men. Ele chorou, dizendo que os havia avisado sobre a chegada do Vazio e que agora era tarde demais. O grupo foi repentinamente atacado pelo Vazio. Robert, junto com a ajuda de Emma Frost, descobriu que a razão pela qual ninguém se lembrava dele não era por causa de suas próprias tentativas de apagar o Vazio, mas por causa da manipulação de Mastermind. Com esse novo conhecimento, o Vazio desapareceu e Emma Frost ressuscitou o Sentinela. Os Novos Vingadores o ofereceram como membro, em parte para ficar de olho nele e em parte porque precisariam de seu poder, que ele aceitou. O quartel-general do Sentinela, a Torre de Vigia, reapareceu no topo da Torre Stark, onde supostamente havia sido originalmente construído. Mais tarde, Yelena Belova atacou os Vingadores e absorveu os poderes do Sentinela. Depois que Belova derrotou cada um dos Vingadores, ela foi derrotada pela manifestação do Vazio, que a envolveu e a incapacitou. A Sentinela disse a Belova que absorver seus poderes expôs ao Vazio, mas se ela respondesse às suas perguntas, ele poderia mandar o Vazio embora. Mirar. Leak feito Belova antes que ela divulgasse qualquer informação. Mais tarde ainda, o Sentinela foi enviado pela SHIELD para subjugar um Homem de Ferro desonesto. Durante a batalha, o Homem de Ferro invadiu o Clock, o sistema de priorização e alerta do robô do Sentinela, e alimentou alertas de múltiplas emergências falsas na cabeça do Sentinela, deixando-o incapacitado por algumas horas. Procurando a verdade. Tendo retornado ao mundo, o Sentinela conquistou o coração do público, com os jornais se referindo a ele como o Guardião Dourado, e salvou centenas de vidas diariamente. Os problemas psicológicos de Reynolds, entretanto, pioraram. Incapaz de reconciliar que Robert Reynolds, o Sentinela e o Vazio eram o mesmo ser, o Sentinela continha o Vazio em um cofre na Torre de Vigia. Por insistência do Clock, o psiquiatra de Reynolds, Dr. Cornelius Worf, entrou no cofre e encontrou apenas uma cadeira e um espelho. Quando Cornelius confrontou Reynolds com isso, Reynolds ficou confuso e correu para o parque de diversões onde ganhou seus poderes pela primeira vez. Cornelius seguiu Reynolds até a feira onde o Sentinela e o Vazio estavam lutando. O Vazio afirmou que Reynolds se transformou no Vazio em vez do Sentinela, e que o Sentinela era apenas um subproduto dessa transformação carregado pela culpa. Com apenas metade das memórias de Robert Reynolds, o Vazio possuindo a outra metade, o Sentinela não tinha certeza se o Vazio estava errado. O Sentinela perseguiu o Vazio e então explicou a Cornelius por que Reynolds o contratou em primeiro lugar. Reynolds subconscientemente queria que alguém revelasse a existência do Vazio para o mundo, para que ele não tivesse mais que esconder esse aspecto de si mesmo. O Sentinela contou a Cornelius como Reynolds realmente ganhou seus poderes quando adolescente, roubando o soro Sentinela dourado do professor e ingerindo para ficar chapado. Ele também disse a Cornelius que sabia o tempo todo que o Vazio nunca esteve no cofre da Torre de Vigia. Ele sabia que se Reynolds acreditasse que ele acreditava que o Vazio estava na Torre de Vigia, o Vazio estaria lá. Isso manteve o mundo a salvo do Vazio enquanto o Sentinela pudesse manter a farsa. O Sentinela então visitou o Dr. Strange para determinar se ele era real ou não. Strange enganou o Sentinela para viajar para as instalações de pesquisa de seu antigo professor, onde os dois homens confinaram o Sentinela em um reino ilusório onde ele era um paciente mental e os super-heróis não existiam na tentativa de evitar mais destruição. O Sentinela se livrou da ilusão e após confrontar o professor que fez o soro original, ele viajou para a Antártica para enfrentar o Vazio e descobrir quais memórias de Reynolds, o Vazio, tem em sua mente. O Vazio afirmou que Reynolds havia realmente ingerido uma versão supersaturada e exponencialmente mais potente da fórmula do super-soldado que criou o Capitão América. Isso foi considerado perigoso pelo governo porque o sangue do Sentinela poderia ser usado para criar mais soro, talvez o suficiente para o mundo inteiro. Várias tentativas fracassadas foram feitas para matá-lo. Enfurecido com essa revelação, o Sentinela jogou o Vazio no sol, dizendo a seu inimigo que não precisava mais dele para equilibrar suas próprias ações do bem. O Vazio prometeu voltar. Guerra Civil. Durante a Guerra Civil Super-Humana, o Sentinela ficou do lado do programa pró-registro do Homem de Ferro. Ao tentar escapar de uma batalha entre os Novos Vingadores, acreditando que cada caminho que ele pudesse escolher levaria à morte de pessoas que ele conhecia, o Sentinela voou para a Lua. Lá ele foi confrontado pelos Inumanos, acreditava ser uma ameaça, ele foi ordenado a segui-los até a presença de raio negro na chamada Área Azul na Lua. Então, após uma discussão sobre os eventos da Guerra Civil com os ainda inconscientes, Inumanos, ele reacendeu sua amizade com eles e quase retomou seu relacionamento anterior com Crystal. Ele foi então confrontado pelo próprio Homem de Ferro, que finalmente convenceu um ainda relutante Sentinela a se juntar a ele, afirmando que ele ajudará o Capitão América, que se opõe ao registro, a entender que o mundo está mudando. Mais tarde, ele acompanhou um SHIELD esquadrão para lutar contra Wolverine e disse a ele que não queria se envolver, mas não viu escolha. Ele alegou que tinha que parar o negócio feio, mesmo que isso significasse se tornar parte dele por um tempo.
Ele então deixou Wolverine inconsciente e o entregou a SHIELD. 3 dias após a batalha climática da Guerra Civil, o Sentinela anunciou publicamente seu apoio à Lei de Registro. Além disso, ele foi recrutado por Tony Stark para fazer parte dos Poderosos Vingadores, a mais nova encarnação da equipe dos Vingadores. Poderosos Vingadores. Embora no início houvesse alguma disputa entre o Sentinela e sua esposa, Robert se juntou à equipe enquanto Tony Stark e a Sra. Marvel ofereceram-lhe assistência para combater seus problemas mentais. Ele era visto como o membro mais poderoso da equipe, mas, por falta de treinamento adequado sobre como usar suas habilidades, ele, consequentemente, frequentemente se desculpava por seus erros, a como causar danos ao prédio da cidade, novamente, quando foi jogado em um dirigível. Quando o Homem de Ferro se transformou na nova Ultron feminina, ela analisou o Sentinela, afirmou seu alto nível de poder e apontou que ele era muito difícil de eliminar. Ele lutou contra Ultron, sem que nenhum dos dois parecesse capaz de vencer, até que o Sentinela teve que parar para parar o SHIELD Carrier de colidir com Manhattan. Ultron então iniciou um plano B que envolvia matar Lindy, a esposa do Sentinela. Um Sentinela enfurecido atacou Ultron mais uma vez, mas em uma troca de golpes foi derrubado. Seus companheiros de equipe Ares e Ankh em sua fantasia de Homem-Formiga começaram a infestar Ultron com um vírus com a intenção de destruí-lo e permitir que o Homem de Ferro se reformasse. Sentinela, no entanto, agrediu Ultron em retaliação por assassinar sua esposa e quase comprometeu o plano dos Vingadores, quase arrancando a cabeça de Ultron. Antes que ele pudesse terminar, ele foi nocauteado pela Sra. Marvel. Após a derrota de Ultron, ele retornou à Torre de Vigia para encontrar sua esposa, Lindy, viva e bem, aparentemente tendo-a revivido depois de tocá-la. Mais tarde, Robert ficou chocado quando ouviu sua esposa, em um estado de terror, secretamente solicitando que o Homem de Ferro encontrasse uma maneira de derrubá-lo ou matá-lo antes que um dia ele matasse todos eles. No dia seguinte, um ataque de simbionte infectou todos em Nova York, incluindo alguns dos poderosos e secretos Vingadores, com exceção de Sentinela, Homem-Maravilha, Ares, Mestre Marvel, Luke Cage e Homem de Ferro. Sentinela eventualmente não teve escolha a não ser nocautear Janet, que havia crescido para um tamanho gigante e foi infectada. Quando o Homem de Ferro conseguiu criar um antídoto, eles rastreiam os simbiontes da Latéria. Então os Vingadores e a SHIELD liderou um ataque contra Victor Von Doom. Infelizmente, Sentry, Iron Man e Doom acidentalmente voltam no tempo. Para voltar, eles precisavam usar a plataforma de tempo do Quarteto Fantástico. Isso exigia principalmente o Sentinela, porque o que quer que ele faça a qualquer momento será eventualmente esquecido. Guerra Mundial Hulk. Quando Hulk e seu Varbow atacaram a Terra, o Sentinela conversou com Reed Richards e Tony Stark. Ambos os homens foram capazes de convencer Robert a lutar contra o Hulk em seu retorno à Terra, mas não antes de o Sentinela ter uma conversa com o Homem de Ferro. O Homem de Ferro disse a Robert que eles precisavam dele, que ele acreditava que sem ele eles perderiam e que, apesar de seus medos do que poderia acontecer ao liberar os poderes do Sentinela, Robert tinha a responsabilidade de agir. Um confronto com o Hulk e o Homem de Ferro fez com que a torre de vigia do Sentinela caísse direto na Torre Stark, destruindo-a. Mais tarde, em um confronto entre o Hulk e o Quarteto Fantástico, Susan Storm tentou chamar o Sentinela para pedir ajuda, mas ele não atendeu a ligação. O presidente também tentou convencer o Sentinela a lutar contra o Hulk, mas falhou. O Sentinela assistiu à batalha entre os Illuminati, um monstro gigantesco no noticiário, já que a maioria das ações do Hulk, bem como os eventos recentes, foram televisionados. Os Illuminati saíram vitoriosos, mas o Hulk modificou os discos de obediência implantados neles, fazendo-os querer matar uns aos outros. Depois de ver isso, o Sentinela voou para fora de sua casa para enfrentar o Hulk. O Senhor Fantástico foi ordenado a matar o Homem de Ferro, mas foi interrompido pelo Hulk declarando que seu retorno era por justiça. Sentinela chegou e envolveu o Hulk em combate. Robert não estava mais se segurando, tendo perdido o controle de seus poderes enquanto ia para a batalha em um estado mental frágil. Depois de um tempo, ele começou a perder o controle deles. O Sentinela liberou forças que quase destruíram o que restava de Nova York, mas, no final das contas, a batalha entre os dois titãs terminou depois que eles queimaram um ao outro no final da batalha. Com o Sentinela voltando a ser Robert Reynolds e o Hulk de volta a Bruce Banner. Atributos. Poderes. Fisiologia quimicamente aprimorada. Os poderes e habilidades sobre-humanas do Sentinela derivam do Golden Sentry Serum. O soro experimental concedeu-lhe poderes fotocinéticos, sendo essencialmente alimentado pelo próprio Sol. Seus vários poderes parecem ser baseados na manipulação de moléculas ou na distorção da realidade, todos decorrentes de seu corpo carregado de energia solar. Embora a maioria de seus poderes e seus limites ainda sejam desconhecidos, disse que o Sentinela tem o poder de 1 milhão de sóis explodindo. Ele é tão poderoso que Carla Sofin teorizou na frente de Norman Osborn que o que aconteceu depois que a Feiticeira Escarlate quebrou não seria nada comparado ao que o Sentinela poderia fazer. Sentinela também lutou contra Galactus. Ele foi declarado uma ameaça de nível ômega pelo Senhor Fantástico, e a inteligência de Nick Fury o classificou como nível de poder 10+.
Durante uma reunião com o Professor X, Emma Frost afirmou abertamente que os poderes do Sentinela são divinos, e durante seu tempo como membro dos Dark Avengers, o perfil do Sentinela observa que não há limite para seus poderes e que ele é quase onipotente, portanto tornando-o o membro mais forte da equipe Dark Avengers. Após seu retorno mais tarde, o Sentinela finalmente aceita seu eu sombrio, o vazio e se funde com a entidade, criando um ser muito mais poderoso do que todas as suas encarnações anteriores. Ao considerar todo o feito impressionante ao longo da vida de luta do Sentinela e do vazio, o novíssimo Sentinela fundido pode ser considerado o super-humano mais poderoso da Terra. Manipulação molecular. Após um confronto com o Homem Molecular, Robert descobriu que ele tinha poderes de manipulação molecular que ele usou para se reverter do líquido que o Homem Molecular o transformou. A extensão desses poderes ainda não é conhecida, mas ele foi capaz de derrotar o Homem Molecular. No entanto, deve-se notar que, ao contrário do Homem Molecular, o Sentinela tem pouco controle de seus poderes. Como o Vazio e o Sentinela são essencialmente a mesma pessoa com personalidades diferentes, a própria mudança de forma do Vazio pode ser resultado da manipulação molecular do Sentinela. Além disso, a capacidade de manipulação molecular de Reynolds teoricamente daria a ele potenciais habilidades de cura regenerativa, apesar de sua quase invulnerabilidade. Foi teorizado que a grande maioria de seus poderes são derivados de sua capacidade de alterar a matéria e a energia e que ele poderia simular quase qualquer superpotência com prática e controle suficientes. Ele parece fazer isso inconscientemente como Vazio quando muda de forma e conjuntos de poder. Também é possível que ele tenha sobrevivido à desintegração de Morgan Le Fay devido ao mesmo poder. Desde que perdeu sua agorafobia e, portanto, ganhou controle total sobre seus poderes em Uncanny Avengers, ele foi capaz de utilizar seu poder para manipular moléculas em graus ainda maiores do que nunca. Materialização. Sentinela aprendeu que poderia criar e construir várias construções ou até mesmo efígies sencientes, reorganizando as moléculas pela força de vontade. Ou conjurando um lobisomem em miniatura na palma da mão, erguendo um campo de força capaz de desviar as ondas de energia de Terrax, o Tamer, com relativa facilidade e, na sua forma mais desinibida, criar enormes golems de areia capazes de derrubar uma vespa de tamanho gigante. Imortalidade. O Sentinela é misturado quimicamente com o soro do super-soldado. Isso torna ele e o Vazio imunes ao envelhecimento. Força sobre-humana. A força do Sentinela varia muito e depende de sua estabilidade mental. O Sentinela possui uma vasta força sobre-humana, concedendo-lhe a capacidade de levantar a pressionar muito mais de 100 toneladas com facilidade. Ele é um dos seres mais fortes do universo. Ele demonstrou vários feitos surpreendentes de força durante sua carreira, incluindo facilmente levantar pesos tremendos, rasgar carnificina em dois, pegar um machado cósmico de Terrax, o Tamer, e estilhaçá-lo com as próprias mãos, mover um navio de cruzeiro sem esforço e seu poder desenfreado sobrecarregou o absorvente. Cara. O Vazio foi capaz de quebrar os membros do Hulk com relativa facilidade, e o próprio Sentinela foi capaz de matar Ares facilmente, rasgando-o ao meio. Ele também pode absorver a radiação solar para obter força adicional. O Sentinela ainda não demonstrou um limite superior para sua força, mas mostrou que pode rivalizar com Hulk, embora isso dependa de seu estado mental. O Sentinela também mostrou força física suficiente para ser capaz de vencer o Vazio até a submissão mais de uma vez com força pura quando ele estava relativamente estável, o que mostra um alto grau de poder. Durante sua batalha mais recente com o Vazio dentro do Centriold, o Sentinela demonstrou uma façanha devastadora ao destruir a Lua inteira para revelar o paradeiro do Vazio e então matá-lo facilmente, destruindo-o depois. Após sua fusão com o Vazio que lhe concedeu acesso ao poder combinado de ambos os seres, o Sentinela demonstrou um grau ainda maior de superforça, conseguindo dominar facilmente Scout, que havia injetado em si mesmo o Golden Sentry Serum, a ponto de sem esforço esmagando seu punho e quebrando seu pescoço. Durante um encontro com os Vingadores, com Thor, Capitã Marvel e She-Hulk em suas fileiras, o Sentinela fundido os manipula e os derruba com facilidade. Velocidade sobre-humana. O Sentinela possui a habilidade de pensar, mover, correr e reagir em velocidades sobre-humanas. Ele foi observado pegando balas e também se movendo muito além das velocidades supersônicas. Sua velocidade na Terra é suficiente para ser medida como rápido o suficiente para se mover em velocidade orbital a 5 milhas por segundo. Também deve ser notado que o Sentinela tem sido descrito como capaz de voar para o Sol em questão de momentos, onde leva mais de 8 minutos. Isso mostra que sua velocidade durante as viagens interestelares é várias vezes superior à velocidade da luz. Recentemente, ele demonstrou a capacidade de viajar uma quantidade indistinguível de anos-luz em um tempo muito curto de voo. O voo do Sentinela foi descrito como dobrando o espaço e o tempo através da velocidade pura, e que a velocidade em que ele estava voando era tão rápida que estava desorientando Thor. Sentinela até conseguiu ocasionalmente igualar a velocidade de combate de Thor em batalha. Thor rotineiramente combinou seres com velocidade de combate extrema, como Gladiador e Surfista Prateado. Quase invulnerabilidade, o Sentinela é, para todos os efeitos, quase completamente imune a danos, a menos que ele deseje ser morto. Ele não demonstrou nenhuma fraqueza direta. Ele foi visto sobrevivendo a condições atmosféricas extremamente severas, incluindo o vácuo do espaço. Nick Fury afirmou que até agora a SHIELD ainda não encontrou uma maneira de matá-lo, e até mesmo os scanners do Homem de Ferro não encontraram defeitos fisiológicos no corpo do Sentinela. Como todas as suas habilidades, sua durabilidade depende de seu estado mental.
Ele pode ir para personagens de nível 100 que não vendem completamente, mas assim que desejar a morte, ele pode ser morto em um instante, principalmente no cerco, onde pediu a Thor para matá-lo. Ele também foi danificado quando pediu a Hulk para socá-lo durante a aquisição de Manhattan pelo Golias Verde para evitar que ele destruísse todos na Terra. Autossustento, em Sentinela admitiu para Lindy que ele nunca precisa usar o banheiro. Ele também não parece ter necessidade de comer, como mostrado quando sua esposa estava fazendo uma refeição com ele, e ele só tinha um copo de água em comparação. Resistência sobre-humana, a musculatura aprimorada do Sentinela é muito mais eficiente do que a de um humano. Como resultado, seus músculos não produzem toxinas de fadiga. No entanto, sua resistência, juntamente com o resto de seus poderes, varia muito dependendo de seu estado mental e emocional. Agilidade sobre-humana, o equilíbrio natural, a agilidade e a coordenação corporal do Sentinela são aprimorados a níveis que estão muito além dos limites físicos naturais até mesmo do melhor atleta humano. Reflexos sobre-humanos, o Sentinela pode reagir em velocidades sobre-humanas excedendo o equivalente a várias vezes a velocidade do som. Como tal, o Sentinela foi capaz de pegar uma bala de atirador de uma arma Skrull altamente avançada. No passado, o Sentinela salvou Cornelius Worf de um tiro a queima-roupa na cabeça de ser infligido a ele pelo vazio. Com ele insultando o Sentinela, perguntando se ele era mais rápido que uma bala. Após o Sentinela salvar o Dr. Cornelius, ele diz ao vazio que ele mesmo sabia que poderia pegar a bala porque o vazio sabia o quão rápido o Sentinela era até o milissegundo mais próximo. Sentinela também refletiu que deve exercer controle sobre si mesmo por um milissegundo em batalha, indicando que ele opera nesses intervalos de tempo. Sentidos sobre-humanos, o Sentinela possui sentidos amplamente aprimorados. Ele é capaz de ouvir quase qualquer som em qualquer decibel, tom e frequência. A única criatura da Terra que pode detectar sons nas frequências que consegue é uma baleia azul a 0,01 a 200 mil Hz. Ele mostrou controle suficiente para bloquear os sons do ambiente para focar em uma fonte e frequência específica. Ele comentou que era capaz de ouvir o batimento cardíaco de uma borboleta na África. O alcance de sua visão também é muito maior do que o de um ser humano. Ele é capaz de detectar uma única pessoa a centenas de quilômetros no ar e acima do nível das nuvens. A extensão total das capacidades sobre-humanas dos outros sentidos de Robert é desconhecida. Voo, o Sentinela possui a habilidade de flutuar desafiando a gravidade, usando sua velocidade sobre-humana para voar muito acima das velocidades hipersônicas, acima de Mach 10. Ele demonstrou viajar para o Sol e voltar em questão de momentos, o que exigiria que ele voasse a velocidades mais rápidas que a luz. E durante a invasão secreta dos Skrulls, ele voou para Saturno, a cerca de 746 milhões de milhas de distância, quase imediatamente, o que exigiu que ele se movesse muitas vezes a velocidade da luz, ainda considerado impossível neste espaço-tempo, ou tivesse contornado o espaço completamente, dando assim a impressão de que ele havia se movido mais rápido que a velocidade da luz. Ele também foi declarado para viajar muitas vezes a velocidade da luz. Uma explicação plausível é que o Sentinela usa seu controle absoluto de sua estrutura molecular para mitigar e impedir que seu corpo obtenha massa adicional conforme ele se move e voa em velocidades muito maiores que a velocidade da luz, embora isso ainda não tenha sido provado ou mostrado. E também foi observado que voa a velocidades que nem mesmo um deus de Asgard poderia suportar. Sentinela também foi capaz de voar com tanta força para decapitar e matar Atuma. Teletransporte, e em pelo menos uma ocasião, Sentinela mostrou a habilidade de se teletransportar em um flash ofuscante de luz dourada. Sentinela se teletransportou para longe. Depois de conhecer Nate Grey, ele também foi capaz de se teletransportar do Sol de volta para a Terra, e conseguiu entrar em uma área protegida pelos campos de força de Reed Richards. Fotossinese, pode-se teorizar que o Sentinela também tem a capacidade sobre-humana de gerar, controlar e emitir luz. Essa habilidade de produzir construções de luz dura pode ser semelhante à de Dazzler quando foi revelado que o vazio é apenas uma expressão de sua personalidade reprimida e, portanto, de sua criação. Ele também o usou para bloquear uma explosão de energia de Terrax. Projeção de luz, tendo controle absoluto sobre a luz que produz, ele pode controlar sua direção, frequência, a cor, amplitude, a intensidade e duração. O Sentinela pode produzir inúmeros efeitos com a luz que manipula. Ele pode simplesmente causar um brilho intenso em todo o seu corpo. Ele pode criar um pulso de luz na ordem de várias dezenas de milhares de lumens de potência por segundo, ou o Sol produz no máximo 10.000 lumens de brilho ao meio-dia, que temporariamente cega as pessoas com seu brilho. Essa habilidade provou ser capaz de acalmar o Hulk, embora também o reduza a uma mentalidade infantil que acredita que o Sentinela e sua esposa são sua mãe e seu pai. Invisibilidade, Sentinela pode ficar invisível ao desviar a luz e as emissões radiantes. Explosões de energia, o Sentinela pode gerar luz, calor, força cinética e outras formas de energia como poderosas explosões e explosões de cor amarela. Essas explosões geralmente são geradas pelas mãos e olhos. Mas ele sempre gostou de usá-lo na forma de explosão ótica. A potência máxima dessas explosões é desconhecida. Ele mostrou anteriormente ser capaz de queimar a pele de Hulk e nivelar quarteirões inteiros da cidade no passado. Ele também mostrou a capacidade de emitir explosões unidirecionais que foram capazes de eliminar um grande grupo de soldados de Atuma.
Ele também matou Nova durante o evento final do Flagelo, explodiu um grupo de guardas do Trovão por atacar Asgard e destruiu a armadura Alcuster com seu feixe de calor ótico. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!